Bom, chegou o momento da gente falar de esporte aqui na TV Bom Dia. O destaque, é claro, para a vitória do Grêmio ontem sobre o Fluminense. Mas quem fala mais para a gente a partir de agora é o Eric Oliveira. Boa tarde, Eric. Muito bem, Leandro. Boa quarta-feira para ti e para todos que nos acompanham. Uma quarta-feira que começa com um alívio para os gremistas. Porque ontem, no jogo em que o Grêmio entrava em campo na Arena, jogando contra o Fluminense, em Porto Alegre, o objetivo era único e claro. Precisava de uma vitória e conseguiu conquistar. Era uma sequência dura, depois de um Grenal que balançou as estruturas e o Internacional havia selado o Grêmio que ia cair para a Série B. Mas o futebol, às vezes, coloca pontos de interrogação em frases que parecem afirmações. E o Grêmio, que estava, sim, na iminência e que ainda está com uma grande possibilidade, até com uma porcentagem matemática que vem sendo traçada para essa reta final, o Grêmio está muito próximo da Série B. Eu diria que um pé e meio. Agora, o futebol, às vezes, ele apresenta circunstâncias que podem fazer com que uma reviravolta aconteça em apenas 90 minutos. Não estou dizendo que isso vai acontecer, porque aqui ninguém tem bola de cristal. É preciso esperar o que vai acontecer posteriormente, para depois nós sabermos se o Grêmio vai cair ou se o Grêmio vai conseguir a façanha e que nesse momento eu compactuo como um milagre, que é escapar do rebaixamento. Restam agora algumas rodadas, 8 partidas, e o Grêmio precisava vencer 6 delas, 9 partidas, agora restam 8, precisava vencer 6, agora precisa vencer 5. Ainda há quem diga que em uma projeção o Grêmio pode vencer 4, empatar mais uma, precisa secar o Santos, que inclusive joga hoje, Santos enfrentando o Bragantino, hoje em São Paulo, e o Bahia, que são 2 adversários que nesse momento estão fora do Z4. Então, além de fazer a sua parte, o Grêmio precisa esperar de resultados paralelos para conseguir, talvez, diminuir essa distância e encurtar dessa distância, aí o Grêmio pode se apegar a algum resultado um pouco mais confortável. Eu prefiro trabalhar naquilo que é mínimo, que são mais 5 vitórias. Vai ser fácil? Eu diria, e reiterando aquilo que falei, que é muito difícil. É desesperadora a situação, e o cenário é caótico. Mas vamos lá para o jogo, porque o Wagner Mancini havia fracassado diante do comando técnico do Grêmio. E em caso de um resultado adverso, uma derrota ou até mesmo um empate ontem, talvez a sua condição dentro do Grêmio, no comando, né, à frente da casa-mata do tricolor, pudesse ser atingido e talvez houvesse uma mudança. Aliás, mais uma do lado do departamento de futebol do Grêmio, mas que não aconteceu. Foram 5 jogos, uma vitória contra o Juventude, uma derrota contra o Atlético Goianiense, uma sequência de derrota contra Palmeiras, contra Atlético Mineiro e depois contra a Internacional. Então, de 5 jogos, ele havia vencido apenas 1, tinha perdido 4, nessa análise, fracassou. Havia fracassado. Mas nesse jogo é um jogo do respiro. E agora, quando se aproxima a reta final do campeonato, agora precisa se apegar a algo para tentar escapar. E ele fez mudanças, como ele prometeu. O Wagner Mancini tinha prometido e fez mudanças que foram reparadas, notáveis na própria escalação do Grêmio. Um Jeromel voltando à zaga, uma atuação impecável do Jeromel. Teve um erro pontual. Jeromel, mais uma vez, como foi, num passado recente, um jogador decisivo para o Grêmio, no seu sistema defensivo, com Sarará, Elias e Campaz. O Diogo Barbosa na lateral esquerda e o Wanderson na lateral direita, novos nomes. Ele tentou algo diferente. E foi assim que conseguiu. Mesmo que tivesse sido inferior ao seu adversário, o Fluminense, em alguns momentos. E no momento ruim, parece que a lógica inverteu, porque o Grêmio tinha sofrido com lances de arbitragem, com polêmicas, ou até mesmo com aquilo que eu falei, que é a falta de sorte de ter gols anulados. Dessa vez, parece que virou a favor do Grêmio. O Fluminense teve gol anulado e, na sequência, aquele mesmo Diego Souza, criticado, fez o gol de cabeça. Porque o Diego Souza, uns vão defender, outros vão criticá-lo.
mas ontem ele fez a sua parte. Ontem ele foi decisivo e fez o gol que decretou a vitória do Grêmio. São vários pontos que podemos analisar e o Wagner Mancini o fez e tentou dar algumas explicações na coletiva após o confronto. Vamos ouvir uma fala do técnico do Grêmio. Olha, não tenha dúvida que essa é uma vitória que nos traz, acima de tudo, muito alívio, né? Porque nós sabemos aquilo que nós estamos vivendo, o quanto a gente está trabalhando, o quanto, desde que nós chegamos, a gente tem tentado conversar, saber dos atletas e tentando identificar o mais rapidamente tudo aquilo que a gente vê como dificuldade dentro de uma partida de futebol. Então, hoje a vitória era fundamental. Era muito importante para que a gente pudesse voltar a sonhar da forma como a gente sonha todos os dias. Mas depois de uma sequência de derrotas, onde eu tinha visto evolução na equipe e falei isso nas entrevistas e até fui questionado pelos resultados, hoje a gente viu a equipe novamente jogando bem, chutando 25 bolas a gol, o que é uma marca expressiva. Então, diante desses números, eu posso afirmar a evolução. Mas a evolução, ela também tem que contar com a somatória de pontos, porque neste momento a gente está necessitado disso. Então, eu vi uma equipe que, mesmo modificada por algumas peças como opção, em outras por suspensão, a gente viu um Grêmio com intensidade nos 2 tempos, né? Alguns atletas aparecendo pela primeira vez desde que eu cheguei aqui, mas que se doaram ao máximo. O grupo de jogadores está de parabéns, o elenco está de parabéns, porque no momento onde a gente precisou resgatar alguns atletas, eles estiveram em campo hoje, deram o máximo que puderam e ajudaram nessa construção de uma vitória que neste momento, volto a dizer, nos traz alívio. O técnico do Grêmio falou, e entre as coisas ditas, ele falou: olha, eu prefiro não me iludir tendo um resultado bom, convincente, mas uma atuação ruim, que eu não conseguiria ver essa evolução. No entendimento dele, o Grêmio evoluiu nessa sequência desde que ele está comandando o time. E o Denis Abraão falou que trabalho é esse e que o Grêmio vai lutar até o final. Vamos ouvi-lo. A conversa foi normal, como em todos os jogos. Não foi nada diferente, os resultados não foram bons, mas as partidas disputadas pelo Grêmio foram com altíssima intensidade e com evolução tática e técnica em todas elas. Vocês mesmos comentaram o quanto tinha sido jogado o Grêmio, tinha jogado o Grêmio contra o Atlético Mineiro. Contra o Internacional, tomamos um gol, tivemos algumas oportunidades, o goleiro dele foi feliz, e a gente não analisa somente o resultado da partida aqui no Grêmio, nós analisamos o todo. O todo é muito mais importante que o resultado. Para nós é assim aqui. E aqui não somos 11, aqui nós somos uns 50 mais ou menos, aqui é uma família. Todo mundo trabalha muito duro, a direção, os jogadores, a comissão técnica, os funcionários, a torcida. Isso aí é uma energia positiva que passa para a gente aqui. A gente está cansado, mas está feliz. Nós não conseguimos, não avançamos nada. Não fizemos mais que a nossa obrigação com o torcedor do Grêmio. Vencer, estarmos vivos, disputando palmo a palmo com todos os adversários. É difícil? É. Mas nós acreditamos. E nós vamos continuar lutando. Como eu sempre disse, nós vamos sangrar, nós vamos sofrer, mas assim que a história do Grêmio for construída. E é dessa forma que nós vamos, se Deus quiser, conseguir sair dessa fase nefasta. O vice-presidente de futebol do Grêmio, mais uma vez, dando aquelas mesmas chamadas para a torcida do Grêmio. E aí, quando tu tem um clássico Grenal em que o seu adversário comemora como se algo já estivesse terminado, porque o Internacional colocou o fim na chance do Grêmio seguir vivo na Série A.
daqui a pouco pode ser. Quem sabe nisso, para o grupo de jogadores se apegar, para tentar marcar esse episódio como algo positivo e ficar na história do futebol gaúcho. De qualquer forma, se isso não acontecer, também vai ficar marcado no futebol gaúcho. Pois bem, Leandro, quarta-feira também de jogo decisivo para o Internacional, que depois da vitória no Clássico, nessa quarta-feira, entra em campo na Serra Gaúcha, em Caxias do Sul, enfrentando o Juventude, jogo que acontece às 21h30. Um duelo em que, de certa forma, também coloca o Grêmio com algumas atenções, porque o Juventude também é adversário na briga contra o rebaixamento. O Internacional, depois da vitória no Clássico, não conseguiu chegar no G6, mas observa o Corinthians, o Fortaleza, com olhos muito atentos. Sim, porque o Inter tem possibilidade de chegar no G6, e aqui eu estou falando nem daquilo que pode se transformar a chance de ir para a Libertadores, porque ela pode aumentar e o Inter conseguir essa vaga. Para o jogo de hoje, Saravia e também o Patrick estão fora. O Inter deve começar com aquele mesmo time que começou o Clássico Grenal, tendo o Yuri Alberto, tendo o Edenilson, tendo o Tyson. Inclusive o Tyson falou bastante a respeito dessa vitória no Grenal. Ele deu entrevista para inúmeros veículos, não só aqui do estado, como também de fora, comemorando essa vitória. E é o momento, o Tyson foi um jogador que contribuiu com o Internacional, até mesmo quando um técnico que estava aqui não vinha dando nenhuma resposta tática, e o Tyson era o principal jogador, e hoje vem marcando protagonismo que o Internacional, nesses últimos anos, estava precisando, que era uma carência do time do Inter, não só em campo, porque tinha bons jogadores, o próprio Edenilson é um bom jogador, aliás, um ótimo jogador, diga-se de passagem, mas o Inter tinha uma carência de jogadores que botassem a bola debaixo do braço, chamassem para si a responsabilidade, que vestissem a camisa do Internacional como um jogador identificado, e é o caso que o Tyson tem feito, decidiu o Grenal, e agora vem para dar sequência até o final da temporada, e no ano que vem, se continuar nessa boa toada, o Inter tem tudo para vir forte nas competições. E o próprio presidente Alessandro Barcelos, depois do Grenal, falou isso. Olha, nós aqui estamos pensando no Inter, nós sabemos o tamanho que é o Internacional e estamos trabalhando para conseguir a vaga direta da Copa Libertadores. Para quê? Porque o ano que teve em 2021, que foi uma temporada péssima, para tentar não repetir esses erros no ano que vem, para ter o Inter disputando Libertadores, para ter o Inter disputando lá em cima a Copa do Brasil, não eliminado precocemente, e também no Campeonato Brasileiro, já que dessa vez não deu. E quem sabe, espero que consigam dar sequência, mas precisa ainda focar no agora. E o jogo contra o Juventude pode ser um jogo para o Inter encaminhar mais 3 pontos e ficar nessa luta. E eu, particularmente, acho que o Inter vai conseguir essa vaga. Por quê? Porque o G6, que é G6 agora, vai se transformar em G7, G8. Então, se não conseguir uma vaga direta, pode conseguir de forma preliminar. Essa é a minha opinião. Vamos ver o que acontece hoje e ficar na torcida para que o Colorado consiga fazer uma boa atuação contra o Juventude, que é um clássico gaúcho. Muito bem, Leandro. Uma semana do Ipiranga, que agora já deu férias para seu grupo de jogadores, para o treinador. O presidente Adilson, ontem, em alguma conversa que tive com ele, disse que já estão começando a pensar em remodular para o ano que vem alguns jogadores. Já iniciou conversas para a permanência do técnico Júnior Rocha. Tentei entrar em contato com a assessoria do treinador para, quem sabe, conseguir uma entrevista. Ele está de férias. Quem sabe, nessa semana, nós conseguimos um contato com o técnico do Ipiranga. Todo mundo sabe que houveram investidas para o técnico ainda no decorrer do Campeonato Brasileiro, e não foi nessa reta final, foi no início do retorno, se não estou enganado, no início do retorno. Então, é difícil que o técnico fique, mas pode acontecer. Ele teve um ano muito bom, todo mundo lembra daquela entrevista, quando ele veio aqui nos estúdios do Jornal Bom Dia e falou, vou ficar até 2021 e, quem sabe, para 2022. Mas é um ótimo técnico, é um dos melhores, na minha opinião, o melhor que eu vi
aqui comandando o Ipiranga, e os jogadores vão começar a receber propostas, claro, para uma renovação de contrato para o ano que vem. Agora nós já começamos a pensar em 2022. Um reflexo daquilo que eu falei ontem, do que foi feito em 2021, a partir de agora começa a ser feito, mas eu aqui vou falar e enfatizar aquilo que havia falado desde o início, que o Ipiranga fez uma temporada muito boa, perto daquilo que se imaginava, do investimento que tinha e do que poderia ser feito. Então, para mim, foi admirável. Leandro, um abraço para ti e voltamos amanhã para falar mais sobre esporte. Um abraço para ti e boa quarta-feira para todo mundo.